interior em Teixeira de Pascoais. Eu tenho aqui o telemóvel. Tá, ok, obrigadíssima. Eu gostava de começar por, apesar do modo intermitente da doutora Sofia Carvalho e dela não estar aqui neste momento, de começar por agradecer à Comissão Organizadora e, em particular, à doutora Sofia Carvalho pelo convite que me foi dirigido. Eu sou uma espécie de penetra, estou a utilizar a palavra do meu colega, porque a minha especialidade não é, nem nunca foi, literatura portuguesa e muito menos Teixeira de Pascoais, e, portanto, é uma ousadia minha vir aqui e deve-se sempre ao convite generoso da doutora Sofia Carvalho. Também lhe queria agradecer a sugestão que me fez de abordagem do livro de memórias, que é a obra que me vai levar a fazer uma pequena itinerância por aquilo que me parece a paisagem interior em Teixeira de Pascoais. E começo. O livro de memórias deixa no ar, pelo título, a promessa ou sugestão de um regresso narrativo de Pascoais ao seu próprio passado. Quem segue ingenuamente à sedução do convite imagina vir a ter acesso ao relato mais ou menos detalhado das marcas factualmente históricas de que se fez a biografia do autor. Mas desilude-se. A obra, estruturada em capítulos que plasmam, numa sequência cronologicamente organizada, as impressões crepusculares do autor, em itinerância interior, tem muito pouco de narrativo. Tem, é verdade, muito da sua vida, mas sobrepõe-se-lhe como uma teia trágica, fiada por uma parca antiga, a sombra tutelar e omnipresente da morte. A propósito do tema da parca, era importante falar que a figura da criada Lucrécia aparece repetidamente na obra como uma espécie de parca que o ensina a ter contacto com o mundo dos mortos e, portanto, a ter contacto com a sua própria finitude humana. Falta-lhe, antes de mais, à obra, a força dinâmica e viva de um encadeamento estruturado de ações. A ação das personagens é praticamente só estar, aparecer, ser visto, nascer, morrer, sorrir. As poucas ações que se vislumbram e verem um campo semântico obsessivo na centena e meia de páginas do texto decorrem num fluxo informe de momentos pontuais, desmesurados, indeterminados, tenuemente ligados uns aos outros, que os físicos teriam dificuldade em nomear como tempo e que Pascoais refere impressivamente como por esse tempo adiante. Não lhe faltam personagens, mas quase todas são, ou translúcidas imagens, vultos, retratos esmaecidos, sombras, aparições, fantasmas, ou pálidas e frias estátuas que emergem das brumas da memória e se deixam passivamente observar, surpreendidas, imóveis, na vertigem alucinada, num instante de inflexão da luz que a luz reverbera. E o espaço superabunda sob a lente vigilante e visionária do sujeito enunciador que, da sua solidão, como de um abismo bíblico, evoca e acompanha o misterioso sortilégio desta itinerância múltipla a alastrar sobre as páginas num jogo intermitente de claroscuros e a desaguar numa paisagem fraturada de silêncios. A segunda parte da comunicação trata dos mecanismos simbólicos. O livro, propondo-se reconstituir lembranças de infância e mocidade, como ele diz na dedicatória à mãe, inicia-se colocando o narrador autodigético no seu espaço familiar. A memória é evocada pelo pretexto vegetal de uma folha morta que ele vê, naquele preciso momento presente, num passeio do jardim, e que reforça o indício da véspera, na primeira névoa cinzenta sobre a barra. Naquela folha morta foi-se a vida de todas as árvores e aquela névoa apegou-se à luz do sol. Estamos ainda no agosto e já é outono, diz na página 37. As percepções são colhidas de dentro do escritório, em cuja penumbra se anima especularmente, como a real, uma paisagem a óleo da irmã, onde também as oliveiras e as cerejeiras amarelecem um outono prematuro. E com este pretexto poético se prepara um mecanismo estruturante de toda a narrativa, a paradoxal fusão cósmica das distâncias ou aproximação gradual das polaridades, a realidade exterior da natureza, filtrada através das janelas, avança sobre a interior, construída da casa, dos móveis, dos quadros, e, cada vez mais próximo, num terceiro grau daítico, sobre a alma melancólica do sujeito, que observa e integra no espaço da sua interioridade os sinais exteriores da fragilidade das coisas.
Por seu turno, este movimento de aproximação e sobreposição inflete-se e o sujeito poético projeta o seu dinamismo anímico sobre as realidades próximas, emprestando não só vida aos objetos, os velhos móveis enigmáticos, mas devolvendo ainda aos seres e aos tempos que passaram. Cita-se em particular e muito reincidentemente a figura da avó sentada a rezar e do avô a passear em itinerância pelos corredores, e da tia Gertrudes a bordar e de imensas outras pessoas. Mas emergem ainda do abismo pelo sortilégio da memória evocadora. Ao folhear um velho álbum de família, e passo a citar, os retratos animam-se, libertam-se do álbum e enchem o quarto noturno, que se torna fantástico também. Evaporam-se as paredes que vão fundir-se nas serranias longínquas. Toda a casa é de uma fluidez clara, de uma fluidez escura e transparente, e no seu lugar aparece o primitivo monte com ermos pinheiros que trespassam os tetos indefinidos e cheios de buracos cintilantes. E enquanto as almas tristes dos mortos espargem na penumbra um luar, os pássaros que pousam na varanda a cantar já não são de hoje, mas de uma manhã da outrora, diz Pascoais, e os touros de carvalho que ardem na lareira rescenderam numa remota noite de Natal, torna a dizê-lo. No silêncio das coisas que despertam os mortos, em vez de lhes proteger o sono, cruzam-se, dominadas pelo poder evocador da memória e alimentadas pela saudade, essa substância ilusória em que o ser se continua e ultrapassa os limites da existência. Continua a citar Pascoais. Sempre muito focada nas coisas e pessoas humildes e obscuras, que traduzem as duas faces divinas do crepúsculo, a memória demora-se no calor adivinhado do interior enorme da lareira, com as labaredas quase extintas, e uma pequenina candeia acesa na parede remota e defumada. E prende-se às pedrinhas do chão e à humildade maltrapilha dos pobres da aldeia, que percorrem os caminhos de Gatão a mendigar a broa da esmola. Associam-se-lhes, na itinerância, fidalgos desvairados e dramáticos mendigos que se confundem com Jesus, e outros que ficaram por um trêmulo sorriso, um gesto, uma palavra, gravados no remoto fantástico do tempo, a brilhar na escuridão longínqua, com um fulgor eterno na profundidade límpida da noite. Todos eles a dialogar intimamente com o poeta, numa natureza irmanada de fantasmas que se reconhecem e convivem, viveram e morreram, mas permanecem no coração que se fez de mármore para que elas fossem como estátuas. Conviver com os mortos, divagar entre ruínas, é tudo para mim, diz Pascoais. O discurso implementará daqui para a frente, obsessivamente, em cada uma das partes do texto, um reiterado processo de transmutação que, por uma sobreposição metonímica, opera a fusão de duas realidades em tensão, entre o exterior e o interior, o claro e o escuro, o vivo e o inanimado, o objeto e o possuidor. O suporte narrativo passa pela repetição dos mesmos esquemas imagéticos, tal como o quadro a óleo da irmã, que reproduz numa imagem fixa as árvores vivas, é a cristalização mágica, o reflexo genuíno da realidade reproduzida, e continua a amarelecer a degenerescência moribunda e outonal da natureza. Os retratos, as pinturas e as imagens memorizadas dos que passaram, e até os espaços que eles habitaram e onde sofreram, conservam a sua alma imanente que emerge à luz evocada. Também em perfeita reciprocidade, a evocação de cada uma destas figuras marcantes tende a privilegiar obsessivamente, na escolha vocabular, os lexemas que transfiguram as pessoas em objetos monumentais. Cada vez que faz, ou que traz à memória uma das personagens, das muitas que fantasmaticamente lhe aparecem, Pascoais usa os termos relacionados com a pintura, com os retratos, os esboços a crayon, as pinturas a óleo e as estátuas, muitas vezes feitas de cera. Do mesmo modo, o sujeito enunciador, laborioso colecionador de imagens e venerador de memórias, reconhece-se metaforicamente pelo título repetido de Museu, Museu do Louvre. Em mim, este Museu do Louvre, diz ele, repetidamente. A mudança, a aproximação dos graus de realidade traduz-se também pelo uso alternado das pessoas verbais e dos deíticos, dos indefinidos e dos definidos. E passo a citar um exemplozito pequenino da página 58. Ele começa
por dizer: lá está o Padre António de Leiras, centenário, apoiado numa cana da Índia, a tomar rapé de uma caixinha de prata, com os dedos finos e trêmulos. E, imediatamente a seguir, sem transição, diz: a tua velha imagem escondeu-se num recanto da memória, onde as sombras se acumulam e a neve não derrete. Vejo uns dedos de marfim, um castão de bengala, uns fios brancos de cabelo e a tua fisionomia a debater-se no negrume que a sufoca. Sinto a luta das lembranças contra o esquecimento. Sinto um estrebuchar de corpos, gemidos abafados, vozes de angústia e depois um silêncio sepulcral. O que me resta de ti, Padre António, é uma cana da Índia, uns dedos brancos, uns cabelos da mesma cor e uma névoa a apagar-se que foi outrora o teu perfil. Concomitante é um mecanismo de esvaziamento ou fantasmagorização da pessoa, não sei se pode dizer assim, que foi um ser dotado de corpo, nome e história, mas se capta por umas pinceladas breves de cor e forma e se vai apagando indefinido, aguando nas névoas da memória, até ser só diluído um perfil, reforçado pela alternância súbita do aspecto pontual do verbo no presente com o perfetivo do verbo no perfeito. A insistência no imaginário espectral é absolutamente obsessiva e tem naturalmente a ver com aquilo que ele costuma referir como a influência que foi das narrativas da Lucrécia, que era a parca, que lhe fazia constantemente falar, o que lhe falava dos mortos aos vivos e dos vivos aos mortos, e portanto que estava sempre a fazer este trânsito entre as duas esferas. Notável é também a reincidência obsessiva nas formas verbais, e vimos em cima, relacionadas com a tensão do nascer, do morrer e do renascer, que está sempre presente em todas as páginas do texto. A paisagem imobiliza-se até no tempo. Há momentos em que ele diz: vejo num outeiro florido cabras e ovelhas, pastam há mais de 30 anos uma erva tenra e verde à luz do sol. E a pastora sentou-se para sempre naquela pedra a fazer meia. É uma rapariga de 15 anos. O contraste entre o claro e o escuro também é obsessivo e esta contaminação daquilo que é uma espécie de metonímia do objeto pelo sujeito, os móveis, por uma espécie de palas, passam a animar-se pelos sentimentos da personagem observadora e os próprios penedos rezam e os próprios pinheiros sofrem nas barrocas onde passam os funerais. Os funerais são presenças constantes. A fusão entre vivos e inanimados autoriza não só a dar voz e atitude aos móveis e aos recantos da paisagem, mas também e sobretudo a trazer presentes na deambulação pelos espaços familiares as imagens dos que passaram. A itinerância pela paisagem é sempre, pois, um diálogo sofrido de ecos e silêncios que mergulha no passado, as circunstâncias do presente e traz habitadas por aparições fantasmagóricas, amigos de além-túmulo, diz ele, todos os ermos, barrocas e recantos. É o contacto com estas memórias do passado, substancializadas nos vultos dos que amou, que lhe permitem se ressurgir da morte cotidiana. Estas horas, diz ele, são píncaros doirados numa paisagem negra. E a impressão de presença dos ausentes passados é tão nítida que afeta todos os sentidos. Presentifica-se na penumbra o cheiro da resina dos pinheiros descascados pelo baldaia. O soalho range com os passos dos vultos e o sol, esbarrando neles, amortece a sua luz. E eles falam numa voz íntima que não perturba o silêncio adormecido. É nesta esfera transfigurada da memória, nimbo remoto em que as mais pequenas coisas se ampliam no vago e no infinito, que se desenha a paisagem de Pascoais. Este primeiro capítulo partia daquilo que eram os mecanismos que o poeta vai, os mecanismos simbólicos que o poeta vai aplicar a todas as partes da obra. Para não estar a demorar-me, porque o meu tempo se vai esgotando, digo simplesmente que depois deste primeiro capítulo há um segundo capítulo em que a experiência fundamental é a experiência de chegada do Pascoais àquilo que é a escolaridade e, portanto, àquilo que ele considera o primeiro estranhamento da sua natureza macambúzia perante aquilo que ele chama a espessura
estúpida perante as 24 letras do alfabeto, uma coisa assim. Portanto, depois há na descrição deste capítulo e deste estranhamento, há uma concentração naquilo que é o espaço habitado da casa, que era a casa de aulas, onde ele se sente sempre um estranho. A segunda parte do segundo capítulo fala já da experiência da escolaridade no secundário e, portanto, mais uma vez volta a protagonizar o espaço físico da escola secundária e aparecem mais uma vez neste fluxo contínuo que é o fluxo dos mortos que sobrevivem e que vão aparecendo à luz, os amigos do colégio. É particularmente importante sempre a ideia da itinerância e, portanto, na primeira parte em que ele vai à escola, ele recorda que abandonou o Jardim do Éden, que é a mitificação daquilo que era o espaço familiar, pela mão do avô que o deixava ficar na escola e, ao fim do dia, a Lucrécia, a parca, vinha voltar a trazê-lo outra vez para o Éden. Na segunda parte há uma presença assombrosa da viagem que ele fez para a vila, onde ia estudar e onde viu pela última vez os avós que desaparecem na curva da estrada. E ele diz esta coisa bonita que há sempre alguém que amamos que desaparece numa curva da estrada. E, portanto, esta coisa... A metáfora da viagem é uma metáfora fundamental na obra. O vocabulário está... Mais 2 minutos, então passo... A terceira parte, a seguir vem o capítulo de Coimbra e, por fim, há um epílogo em que ele fala, quase próximo do epílogo, ele fala do regresso a Amarante e, portanto, o regresso à casa dos avós, e isto é que era importante. Há sempre uma obsessão muito grande no espaço habitado da casa, que, quanto a mim, é uma metáfora fundamental de toda a obra. E, portanto, o regresso à casa começa sempre por uma entrada numa porta e o calcorrear de um corredor vazio, de umas salas vazias e das gavetas vazias onde estão guardadas as memórias e onde continuam a estar presentes as vozes dos que passaram. E passo simplesmente às últimas palavras. O discurso que se predispõe a um esquema de auto cénico processional traduz uma mundividência metafórica de uma jornada itinerância de exílio. Vejo-os a eles e a elas no passado e no presente. Vejo-os lá tão distantes e aqui a 2 passos. E vejo-os ao longo do caminho por onde todos viemos, expulsos do paraíso. Alguns ficaram para trás, na primeira curva, escondidos. Lá ficaram, intangíveis ao tempo, e a sua vida em flor não emurchece. A leitura simbólica desta humanização da paisagem, centrada no espaço físico da casa familiar, que abre e fecha o circuito poético deste enunciado do Livro das Memórias, recentra visionária a atenção no espaço íntimo da casa ou das casas em ruínas, animada apenas na sua solidão individualizante pelos ecos espectrais das vivências do passado. Esse espaço sagrado e melancólico da casa, velho túmulo violado, diz ele, que é simultaneamente o coração da aldeia, parece sugerir como metáfora o próprio sujeito regressando às memórias íntimas da sua solidão, desenhando interiormente, com a tinta indelével da ternura e da saudade, na tela cansada da alma, a cartografia íntima da saudade. Terminei. Muito obrigada.